A graça e a paz. Boa noite. Iniciando a live da Igreja Missão Apacentar, live compartilhada. Igreja Missão Apacentar na Bahia, Minas Gerais. Vocês que já estão participando, que estão conosco. Deus abençoe vocês de Malhada, de Cariranha, nessa circunvizinhança. Também na circunvizinhança da região metropolitana de Feira de Santana. Deus abençoe a cada um de vocês. A região também ali, circunvizinha de Divinópolis, Deus abençoe vocês que estão em Minas Gerais, o Senhor abençoe a cada um de vós, os demais estados, as demais cidades do país, de outros lugares do mundo, sejam bem-vindos, Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te damos graças, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós bendizemos o teu nome e glorificamos o Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor. E assim bendizemos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Já já estaremos com a participação do pastor Márcio, o bispo Gibran, e vamos orar pelo pastor Leidmar. Ele estaria na live conosco hoje, mas infelizmente ele ficou doentado, então está com um problema respiratório. Vamos interceder pela vida dele agora, você que já está comigo. Oremos pela vida do pastor Leidmar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida de Leidmar, o pastor da Igreja Missão Apacentar ali em Minas Gerais. Que o Senhor possa entrar com a providência de cura, seja neutralizado todo problema respiratório, toda infecção, toda inflamação, toda dor, toda febre caia por terra, seja desfeito também toda tosse, toda dor de garganta, Senhor, todo processo inflamatório no sistema respiratório dele, caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, que no teu nome curaríamos enfermos e que o Senhor já levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz. É assim que nós te damos graças e já recebemos, para a glória do teu nome, a cura do pastor Leidmar, em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Jesus. Já estamos aí com a presença do nosso querido pastor Madison. Deus abençoe, amado. Seja bem-vindo na live da Igreja Missão Apacentar. Amém. Obrigado, meu pastor. Uma honra, né, estar aqui compartilhando dessa live, né? Falando um pouco do amor do Senhor Jesus, né? E pedir também, né, em favor, em nome do Senhor, né, a cura, né, do nosso pastor, né, Ludimar, que Deus assim vai estar dando, né, a cura, né? Dando a libertação, né? Eu vejo aí como mesmo uma seta do inimigo mesmo, né? Para o nome do Senhor não ser glorificado, né? Mas Deus, ele é fiel. É verdade. Amém? E como a gente vai trabalhar no texto de Romanos, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? No versículo 28 de Romanos, capítulo 8, vai dizer: e daqueles que foram chamados segundo o propósito, né, que de antemão Deus o escolheu. Então, o Senhor é soberano, Ele está no controle de tudo, e que caia por terra toda essa investida do inimigo na vida dele, que ele se recupere o mais rápido possível. Essas são as nossa motivação, nossa força, nosso entendimento diante da palavra de Deus em fé. Nós já oramos e temos certeza que ele vai ficar bom para a glória do nome de Jesus. Amém, meu pastor? Glória a Amém. Deus. Então, É a gente tem benção. um texto hoje para poder Queria. a gente compartilhar, meu pastor. Mas antes disso, eu vou deixar o louvor tocar aqui uns 2 minutinhos, que é o tempo do pessoal também estar se mobilizando para poder entrar na live. Então a gente vai ouvir um louvor aqui Amém. junto para que a gente possa estar deixando o Espírito Santo fluir nas nossas vidas e Deus derramar a graça da revelação da palavra dele para que a gente seja instrumento para aquilo que ele quer falar com as pessoas no dia de hoje. Amém? A Amém. palavra de Deus diz que o Glória a Deus. Senhor é Agradecer entronizado ao também, meio dos né? louvores do povo dele, né? É isso mesmo. A nossa irmã Angélica, né, que está aí, de Feira de Santana, né? Lá da igreja Batista
Da Batista, pai Batista, aquela lá da Getúlio Vargas ali. Aí uma benção. Amém. Tá aí junto aí, né? Tem um pessoal de Salvador, de Bom Jesus da Lapa, que vão começar a acessar aí também, né? Amém. Agradecer também a presença dos irmãos aí. Glórias Em a nome de Deus. Jesus. Deus é bom. Vamos ouvir um louvor. Nesse momento você pode orar. Pedir a presença do Senhor no seu lar, na sua vida, que Ele venha em graça, em glória. Que Ele venha trazer a bênção sobre os nossos lares, sobre a nossa família. E nesse momento nós, Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo quem somos, as nossas limitações, reconhecendo que nada podemos fazer nem ser se o Senhor não estiver conosco. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, inclusive aqueles que não são encobertos, e troca as nossas vestes, tornando alva como a neve. Para a tua glória. Sempre bem-vindo, toma a primazia desse tudo, desses momentos, toma a primazia nos nossos lares, nas nossas mentes, nos nossos corações. Cada pessoa, cada família representada, todos aqueles que estão participando da live, aqueles que vão participar, aqueles que vão entrar nos canais do YouTube e vão participar também desse momento. Deus, aqueles que vão ser alcançados de tantas maneiras que nós nem sabemos, mas o Senhor sabe. Minha vida é uma dança de amor. E assim bendizemos o nome. Para a tua glória, Jesus. Tu és o nosso amado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Seja bem. Para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 35, tem uma passagem abençoada que diz assim para nós, e eu gostaria já de começar a gente falando um pouco dela. Daqui a pouco o nosso bispo Gibran também vai participar conosco, vai estar falando mais a respeito. Amém. Mas a palavra de Deus, nesse versículo exato de Romanos 8, que é o 35, diz assim: quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Jesus Cristo? Esse é o nosso tema da live de hoje. E eu gostaria de ouvir um pouco a respeito disso. Comentário com o nosso pastorzão aí, pastor Marcos. Fique à vontade, meu querido. Amém, meu pastor, na benção. Texto abençoado mesmo, né? E eu vejo assim, e está bem incluso num momento, né, atual que o mundo vive, né? Que o mundo passa, que o mundo está passando, né? E Romanos aqui é a carta que Paulo escreve, né? Em 8, capítulo 35, fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada, né? Então, o que vai nos separar, né, do amor de Cristo? O que muitas vezes tem separado, né, o povo de Deus do seu Deus, né? Muitas tribulações, muitas lutas, muita dificuldade, né? Vem arrodeando, né? Muitas vezes atormentando a vida do cristão. Verdade. Como o Senhor Jesus mesmo fala, né? A palavra dele, que no mundo tereis aflição, né?
Mas tem o quê? Bom, De bom ânimo, né? Que eu serei contigo. Então, tudo que estamos passando, né, onde vamos passar, eu vejo incluído nessa palavra aí, a gente temos que ter bom ânimo. Pedir sempre a Deus a sabedoria, né, que vem do céu, para que a gente venha estar assim, tomando atitude como cristão. Porque o inimigo ele vai querer colocar a gente para passar, né, por angústia, por perseguição, por nudez, né, que é a mesma coisa, a escassez, né, de algo de muitas vezes de alimento, de roupa, né, de necessidades. Vamos passar por perigo e a ponto até de espada, né? Antigamente a arma letal que tinha era espada, né? Hoje é a arma, né? O revólver, né? verdade. Então, muitas essas situações que o cristão pode passar, mas passando por isso é que a gente vai se afastar do amor de Jesus, né? É por isso que a gente temos que muitas vezes até se igualar com o próprio, né? Com o próprio sistema mundano, né? Como a palavra de Deus fala aqui, o mundo já dos malignos, né? Querendo ou não, tem uma influência muito grande do inimigo, né? Na questão do pecado de Adão, que muitas vezes reflete em muitos que ainda não fizeram aliança com Cristo. Então, ele tem essa legalidade para agir em muitas pessoas, né? Mas a gente que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, né? Temos que cada dia mais amadurecer o nosso entendimento, né? Para que tudo isso vai vir, mas a gente temos que ter de bom ânimo, temos que ser longânimo, né? O significado da palavra longânimo, meu pastor, fala o que mesmo? É uma Me diga aí. perseverança que ela insiste em algo e tem um recheio de esperança com fé. Então, a longanimidade é aquele complexo de uma fé esperançosa com uma perseverança de que algo vai acontecer conforme aquilo que a gente crê. Então, a palavra longanimidade, ela é tremenda e é um do fruto do Espírito, né? Isso, desse jeito. Então, hoje quem temos que pedir ao Senhor é ser longânimo, porque vem muitas situações para querer deixar a gente, né, fora do que Deus tem preparado para a gente. Eu vejo que essa época, né, que da fase cristã, está sendo também uma época muito difícil, querendo ou não, né, Uhum. dos cristãos servir a Deus, porque antes era só perseguição, né, movida em tortura e morte. Hoje, a dificuldade que está tendo para os cristãos é a facilidade, o acomodismo, né, a mobilidade. Então, muitas vezes isso faz que o cristão se acomode, se acostume, né, e não use a longanimidade para algumas coisas. E quer logo entrar logo no Salmo 70, né? Apressai, Senhor, a me ouvir, para me socorrer. Então, é nessa questão que a gente, irmão, não podemos, né, de maneira nenhuma, se desfocar do que Deus tem preparado para a gente e do que a gente podemos passar por estar na fé, estar buscando a presença do Senhor, estar servindo, né, a esse Deus tremendo que fez os céus e a terra. E o céu, uma palavra fala que é conquistar da força, né? Não vai entrar lá de qualquer jeito, né? O próprio Senhor Jesus falou o quê? Que o caminho estreito, né, é o caminho que conduz à salvação, mas o largo e o espaçoso, né, é o que vem à perdição. Então,
E a gente temos que estar afirmado nisso aí. Se vê um momento de afronta, um momento de escassez, um momento de perigo, um momento de espada, e tem hora que o cristão, ele está vivendo isso tudo, né? Glória a Jesus. Vem tribulação, vem angústia junto, aí vem escassez, vem perigo, e aí, irmão, né? Vai pular do barco, vai abandonar? Tem que ir para frente, né? Para que o Senhor venha estar agindo com a misericórdia, com a graça dele. Verdade. E para que a gente venha buscando, né? E que a presença dele, irmãos, é que não pode faltar em nossa vida. Essa comunhão é que não pode faltar, né? Vai falar um pouco, meu pastor. Verdade. E a gente percebe que Paulo aí, ele tem tanta autoridade para falar dessas coisas, porque ele sofreu tudo isso aí que ele está escrevendo. Paulo passou tantas dificuldades, aflições tremendas. Paulo passou tantas angústias na alma, sofrimentos diversos, dores, chicoteado, apedrejado, naufrágio, animais peçonhentos, ficou à beira da vida e da morte, ficou quase se afogando, teve problemas com a natureza também, além de todas essas questões de perseguição à beira da morte, para levar à morte. Paulo foi perseguido, passou fome, necessidades extremas, sem ter nem o que vestir. Então, ele correu tantos perigos, tantas escassezes, tantas situações terríveis, tão grandes. Verdade. E aí ele traz isso falando assim: quanto é difícil sofrer por Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a palavra esperançosa que ele pega e escreve. Então ele soube que é muito difícil toda essa situação, mas ele dá uma palavra de ânimo, dizendo assim: quem pode nos separar do amor de Jesus? Ninguém pode nos separar. Essas coisas todas que vão acontecer, nós estamos susceptíveis a esses acontecimentos, e o próprio Deus, muitas das vezes, permite tantos desses acontecimentos. Para que Verdade. o cristão ele seja moldado de acordo com aquilo que Deus quer, com o chamado de cada um específico. Então, Deus muitas vezes permite essas situações e nós estamos vulneráveis a todo esse sistema no mundo, porque ainda estamos de passagem nele. Nós estamos vulneráveis a ações da natureza, a pessoas perversas, ruins. Deus dá os livramentos, mas ele também permite muitos acontecimentos. E a gente pensa que ser crente não vai passar por nada disso. E muitos têm pregado em Jesus: vem, aceite Jesus e sua vida vai mudar. E aí tem até louvores, né, músicas gospel que vai falar, melhor dizendo, sobre isso. Sua vida vai mudar, que agora vai ser tudo melhor, que você vai ter todas as coisas benéficas relacionadas com os presentes de um rei rico. E na realidade não é nada disso. E muitas pessoas estão ficando frustradas por causa dessas profetadas, né? Amém, querido pastor? Verdade, viu? Então são muitas, como é que fala assim, muitos começam a dar, né, muita, como é que fala assim, promessas, né? Mas não uma promessa de Deus, uma promessa do homem, né? Prometendo muitas coisas que depois, quando chega num tempo desse, né, numa questão dessa, aí ficam muitos servindo de chacota. Muitos servindo de chacota. Por quê, irmão? Quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem vai mudar a situação financeira da pessoa é Deus. Mas temos que entender que é no tempo dele.
Então, muitas vezes, se é o tempo da gente passar por angústia, se vai ter o tempo de a gente passar por escassez, se é o tempo, né, que a gente pode estar lá em cima e Deus falar assim, ó filho, hoje eu estou vendo que você hoje está lá em cima, mas eu vou te descer mais um pouco, né? Eu vou te arrancar algo, mas é para tua melhora na minha presença. E Deus ele vai arrancar, irmãos. E aí? E essas promessas, né? Que muitas vezes faz e não se cumpre. Aí fala, é Deus? Não, Deus ele está no controle de tudo. Verdade. Tudo não vem ao homem, se não for no céu, não for concedido, né? Então, a gente temos que confiar em Deus, acreditar em Deus e esperar nele. Amém. Se for de acontecer alguma coisa, né? É da vontade dele. Nada acontece com nós por vontade de nada, meu irmão. É Deus que vai permitir, né? Deus permite todas as coisas. Esse mal hoje que nós estamos passando, né? Falam que é um homem que fez tal, que é jogo político, quer exterminar, né, a unidade, aquele negócio todo. Mas a questão é essa. Nada disso, se Deus não permitisse, não estava acontecendo, né? Porque tudo acontece por Deus. Se foi alguma coisa montada, Deus concedeu para essas coisas acontecer. Mas para uma melhoria da humanidade, irmãos. Então aí temos que olhar para esse lado, né, pastor Léo? Verdade. E ver que tudo tem um propósito. Nem que seja nas coisas ruins, mas tem lá na frente é que a gente vê, né, depois que passar esse terror, essa agonia, é que a gente vai entender tudo isso que está passando, né? Porque Deus, as coisas de Deus, elas fazem para se encaixar, irmãos, né? Nada fica de forma desordenada. É tudo em sincronismo. As coisas vão se encaixando para chegar no que Ele quer, né? É desse Amém. jeito. Amém, meu pastorzão. Você pode fazer essa oração para eu poder passar para o pastor e nosso bispo Gibran? Amém. Amém, pastor. Obrigado. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Pai, por essa palavra, para a vida do pastor Léo, seu pastor Gibran, Senhor. Ó Deus, também te apresento mais uma vez o pastor Leonardo, Senhor. Que o Senhor venha estar assim, meu Pai, dando assim a vitória a ele, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Faz o teu mover, Senhor. Ó Pai, como foi falado a tua palavra, Senhor. Ó Deus, se tem algum irmão, Senhor, que esteja passando, Senhor, por esses aspectos, Senhor, de dificuldade, Senhor, que foi aqui colocada, que faz nos afastar da tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar se dando força, venha estar se dando, Senhor, sabedoria, Senhor, e dando, Senhor, longanimidade, Senhor. Ó Pai, paciência, entendimento, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor, com toda a sorte de bênção, Senhor. É para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Jesus. Abençoa também a cada um que esteja assistindo, Senhor. Oh, meu Pai, faz o teu mover, Senhor, em cada coração, Senhor. Amém. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, pastorzão. A gente se fala. Fica aí conosco. A paz do pastor Léo, Deus abençoe o Senhor e a família. A paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer o convite agora ao nosso pastor Gibran, nosso bispo. Convidando através da Igreja Missão Apacentar de Minas Gerais. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de palavra. Estamos em Romanos 8:35. E nós estamos falando a respeito dessas coisas aí, de Romanos 8:35. Meu bispo, a paz do Senhor. Bom te ver. A paz do Senhor, povo de Deus. Como é que tá? Que bom. Bom ouvir vocês, esses pastores de excelência, né? Uma bênção. O pastor Márcio sempre com a palavra evangelizadora. Um Amém. Ganhador de vida, né?
falando aí que a porta é estreita. O caminho é apertado, né, pastor Matos? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. É muito bom estarmos aqui. Gostaríamos de também ter, né, o nosso amado pastor Leidmar conosco. Infelizmente, né, houve uma enfermidade no caminho e Deus está no controle. E o pastor Léo já orou por ele aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Pastora Eva está bem? Todo mundo bem? Graças a Deus, rompendo em fé, de glória em glória, e juntos alcançaremos essa salvação que está em Cristo Jesus. Amém. Essa semana também tivemos vitória com meu pai, né? Teve alta, tá fazendo acompanhamento. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Que o Amém. acompanhou em alguns momentos aí, o deu assistência, colocou também caminhos, né? Para que ele pudesse estar sendo atendido. E glória a Deus, Gilbertão, Deus te abençoe. Ele está ouvindo aí, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Assim como todos os membros da Igreja Missão Apacentar, aqueles que vão ouvir agora e que vão ouvir depois, que o Senhor te abençoe. Nós estamos trabalhando sobre o tema, né? Em Romanos capítulo 8. Esse tema é muito bom, é um texto muito maravilhoso. Na verdade, o livro de Romanos, né, é um compêndio teológico de Paulo, podemos dizer assim, né, pastor Léo? Aonde ele junta toda a sua teologia e traz uma abordagem muito boa, muito clara sobre justificação, sobre lei, né, sobre graça, né, sobre várias situações que a gente vê ali, sobre a salvação, sobre o pecado, né, várias situações que a gente observa de perto dentro do livro de Romanos, né, e o nosso mestre Léo sabe muito mais do que a gente aí, né? Porque é um mestre, um homem de Deus abençoado, mas chega nesse capítulo 8 aí, que é um capítulo de muita esperança, de expectação, mas também de confronto, né? Porque ele diz: quem nos separará do amor de Deus, né? Quem nos separará do amor de Deus? Então, a gente fica olhando uma pandemia como essa, eu acho que é muito propício esse versículo, porque tem muita gente se separando do amor de Deus através dessa pandemia. Infelizmente, se esfriando, deixando de orar, deixando de buscar a Deus, deixando de falar com o Senhor, deixando de se relacionar, deixando de ter intimidade, deixando, né, de ter uma santificação com o Senhor. Porque não está indo para a igreja, porque não está indo para o templo. A gente sabe a importância do templo, a importância de ter a estrutura, mas, infelizmente, ainda não é o tempo de se abrir. Quando houver esse tempo, também não vai ser da forma, né, como a gente gostaria que fosse, né? Aqui em Divinópolis está se avançando a flexibilização em relação aos tempos, possivelmente semana que vem, né, vai estar tendo a reabertura, e a gente sabe que não vai ser da mesma forma, né? Então a gente precisa entender que a nossa fé precisa ser diária. A nossa fé precisa ser cultivada todos os dias. A nossa fé precisa ser mantida por nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa fé, né? Muitas vezes a gente atribui o pastor, aquele que está sobre a nossa vida, liderando a nossa vida, e a responsabilidade é nossa, não é mesmo, pastor Léo? Com certeza. A responsabilidade ela vai se tornar individual, porque a própria salvação ela é individual. A palavra de Deus diz, e Jesus vai falar sobre isso, que um estaria no moinho, o outro não estaria mais, um estaria no campo e o outro seria arrebatado. Algum estaria dentro, né, de um lugar, o outro do outro, mesmo dormindo na mesma cama como cônjuge, um poderia estar salvo e o outro não. Então a gente percebe que uma coisa é o Senhor Jesus Cristo ter proporcionado essa salvação para todo aquele que crer nele. E a outra coisa é essa manutenção da salvação através do cumprimento em obediência da palavra. E isso é através da fé. Somente pela fé, porque aquele que crê será salvo. Amém. E a gente observa que Paulo, né, trazendo nesse capítulo 8, né, ele inicia dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Isso porque até no capítulo 7 ele traz um conflito, né? De que o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria eu faço. E ele diz, né, dessa relação com o pecado tão de próximo, né? E aí a gente vê no verso 18, pastor, algo muito interessante, que ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada. Amém. Oh, Aleluia. aleluia! Amém? Então Glória a a gente Deus. realmente vai viver essas aflições, situações adversas, perseguições, né? Situações de tentar apagar a fé que está dentro do nosso coração. Mas a gente precisa lutar, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser resiliente, né? Lutar para poder vencer, em o nome de Jesus. E Amém. isso a gente faz com coisas muito simples, né? A gente muitas vezes complica o evangelho, né? A gente muitas vezes complica a nossa fé. Muitas vezes a gente acha que o Deus, ele está no céu como um velhinho de barba branca, né? Muito associado ao Papai Noel, né? Que não tem nada a ver, né? Mas é um pai amoroso, nosso Deus, e ele não é um Deus que fica impondo. Ele não é um Deus que fica ditando, tem que ser assim, tal, tal. Não, ele nos leva a fazer. Ele nos ajuda a fazer. Tanto que ele deu o Espírito Santo para nos ajudar em todas as nossas fraquezas, né? O Espírito Santo está em nós, o Deus vivo em nós, pastor Léo, né? Glória. Então esse Deus é muito amoroso, tão amoroso que ele deu o seu filho, o seu único filho, né? Para que a gente pudesse também ser filhos de Deus. Então a gente precisa entender esse amor de Deus. Então não fique se cobrando, se exigindo. Isso é ruim para você. Viva a fé. Viva de forma simples, orando, lendo a Bíblia, tendo prazer nessas coisas, não fazendo isso como um fardo, não fazendo isso como algo pesado, mas faça isso com amor, com carinho, com prazer, né? Muitas vezes você tem prazer em jogar bola, muitas vezes você tem prazer em ir para o salão de beleza, muitas vezes você tem prazer, né, de estar conversando com os amigos. Tenha prazer de estar na presença de Deus, né, pastor Léo? Prazer de estar na presença, permanecer na presença, ficar na presença, se envolver na presença e não sair da presença. Ô, glória! Essa foi boa. Fala de novo. Prazer de estar na presença, de ficar na presença, de viver a presença, de se envolver na presença e de não sair da presença. E maravilha dos céus, benção, viu? Porque é essa glória que nos envolve, é essa glória que nos faz ter vida. E um momento fora da glória, para aquele que desfruta da glória, para aquele que vive em glória, é muito ruim. É muito ruim, porque a gente vai se sentir vazio, como se a gente estivesse desprotegido, como a gente estivesse solto, sem um direcionamento, sem uma provisão, sem um cuidado. E toda vez que as pessoas permitem que isso aconteça, não é porque Deus se afastou, é porque ela realmente escolheu um outro caminho que não aquele que Deus escolheu. Por isso que nesse versículo tão forte, Paulo vai dizer: quem é que pode nos separar desse amor? Ninguém. Não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Não tem nada que possa nos retirar desse amor que está em Cristo Jesus. É aquela história, meu pastor, quando a gente pega um copo d'água e o copo está cheio de água e a gente mergulha algum objeto dentro, o amor de Deus é como se fosse, para a gente poder entender num grau limitado, aquela água, né? E a gente está imersa nela. Então não tem como sair dali, a não ser que alguém tire. E a palavra aqui diz que não tem ninguém que possa tirar. Não tem espírito maligno, não tem poder, não tem governante, não tem pessoa, não tem altura, não tem profundidade, largura, não tem o dia de amanhã, não tem nada criado na natureza, não tem nada que exista que possa nos retirar desse amor que está em Cristo Jesus.
Então a gente precisa enxergar que nós estamos imersos nesse amor. E se a gente está imerso no amor, a gente já está transbordante dele, a gente já está envolvido nele. Então, por mais que as situações sejam adversas, ruins, problemáticas, por mais que tenham dificuldades extremas que nos levam, inclusive, para dores e sofrimentos, que isso estamos vulneráveis de acontecer, inclusive com perdas de bens materiais, de escassez diversas. Quantas pessoas agora perderam o emprego, estão com falta de alimentos, com falta de roupa, passando necessidade mesmo. Aqui na Bahia, na região de Feira, já tem pastores que estão passando necessidades alimentares com a família. A gente está até se reunindo como pastores para poder abençoar, ajudar, porque vivia da obra, está tudo fechado, e as pessoas muitas vezes não têm a consciência de chegar ali, não, vou cuidar dele. Quantas vezes o pastor está cuidando de muitas vidas, mas a recíproca não é verdadeira. Mas mesmo assim, Deus levanta os recursos, meu pastor, porque ele está imerso, a família está imersa nesse amor de Cristo, mas fica vulnerável a essas situações acontecerem, né? Aos perigos diversos, às afrontas, às pessoas que não gostam dos cristãos, tantas situações que acontecem, porque vão ter todas essas aflições no mundo. Mas nada disso pode nos retirar do amor de Deus. Porque eu vi uma frase, e eu vou deixar o pastor complementar, e essa frase falou assim forte comigo, ela dizendo assim: o que a morte pode fazer para um cristão verdadeiro hoje, no máximo, é pegar esse cristão e colocar nos braços de Jesus. Eita glória! Porque não tem forte mais o isso que aí. fazer. Então é muito forte. Já pensou? O máximo que a morte pode fazer para o cristão verdadeiro é colocar ele nos braços de Cristo. Meu Deus! Aí foi exatamente quando a gente fez esse paralelo com esse texto. E ele continua no versículo 36, dizendo: está escrito isso. Agora, como está escrito, isso que eu acabei de falar: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, viver é Cristo. Viver é Cristo. E a Não é gente verdade? Me perdoe. E a gente precisa aprender essa realidade. O nosso viver é Cristo. A gente muitas vezes está tão envolvido, né, com a realidade deste mundo presente que nos cerca, o nosso coração. A gente sofre muito por isso. Porque se o nosso coração estivesse desprendido, né, todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o nosso coração estivesse desprendido. Mas a gente olha para a nossa mesa e muitas vezes tem o arroz, feijão e ovo. Uma comida muito nutritiva. Esses dias eu estou fazendo um propósito e a gente está comendo assim. Né? Mas sem comer carne. Então o que acontece? Mas é bom. Eu falo no sentido assim, é um momento. É um tempo. Algo passageiro. Né? Então a gente muitas vezes, o problema, pastor, eu acredito, sempre é as comparações. A comparação mata o homem. Terríveis comparações. A comparação gera inveja. A comparação gera soberba. A comparação gera ganância. A comparação gera, né, orgulho. Então, essas comparações é que vai levar. Mas eu e você, meu bem, estamos comendo arroz e feijão e ovo. Mas fulano postou agora no Instagram, tá lá na praia, comendo uma picanha assada. E a gente tá aqui. Então, essas coisas, por isso que a Bíblia fala aqui, de que pode se queixar o homem? Dos seus próprios pecados. Da sua própria concupiscência, da inclinação que está no seu coração, né? Então a gente precisa entender que o nosso coração tem que se desprender das coisas dessa terra. A gente vai sofrer, vai. A gente vai passar por perseguição, vai, como o pastor
falou, mas é como ele disse nessa frase que eu acho que elucida tudo e traz assim algo muito bacana, é essa questão que a morte nos coloca no colo de Deus, né? Então isso é muito forte. É por isso que para o cristão a morte ela não tem sentido, ela não tem no sentido assim, não há temor, né, em morrer, né? Não há medo em morrer, porque a morte é uma passagem para um novo tempo, é uma porta aberta para um encontro face a face com o nosso Criador, aleluias. Amém. Mas quando eu não estou alinhado com os propósitos, alinhado com a vontade de Deus, a morte é o julgamento, né? E aí ela pode me condenar. E aí por isso que a morte tem um poder, mas Cristo venceu a morte. E foi tomada essa chave desse poder, né? Como a própria palavra, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Amém. Onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Então é nesse sentido. O homem estava muito à mercê dessa força da morte. E se a gente observar, né? Eu estou estudando até um pouquinho da psicologia, e ele fala sobre uma pulsão de morte, né? E essa pulsão de morte determina todo o psique do homem. Ele fica em busca de algo que possa apaziguar, diminuir, fazer com que isso esteja reduzido. E aí, pastor, eu observo que o que faz reduzir isso? Cristo Jesus em nosso coração. Aleluia. Pode falar, pastorzão. Glória a Deus. Interessante, você falou sobre o alinhamento com os propósitos de Deus. E esse alinhamento faz com que a gente esteja em segurança no Senhor e com uma fé viva, real. Porque toda vez que os nossos olhos, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso ser não tiver alinhado com esses quesitos de Deus, vão surgir os medos. Então, Paulo ele vem dizendo assim, mas vocês estão em Cristo, vocês estão nesse amor de Deus. Então, essas coisas como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, morte pela espada, né? Porque na época o pastor Márcio até falou sobre isso agora, sobre a espada, a morte. Isso aí não vai ter mais sentido, não vai causar mais pânico em vocês. O medo que vocês vão ter é um medo normal, natural, que cabe ao ser humano, inclusive para escapes, para poder ele entender as limitações, para poder ele conseguir se sair, inclusive, de situações ruins. É um medo inerente do ser humano, mas não é o pavor por passar por essas coisas. Então, quando a gente compreende a palavra, a gente percebe que, em algum grau, nós todos iremos passar, ou iremos passar por isso que está escrito na Bíblia. Ela é a palavra de Deus que se cumpre na vida de todos, por mais que a pessoa não queira, esteja engodado pela teologia da prosperidade, que fala muito sobre riquezas, aquisição de bens materiais, que aquele que é pobre, que passa essas dificuldades aqui, não está com Deus, ou que está sofrendo retaliação do diabo. Calma aí. A palavra está dizendo que aqueles que estão em Deus que vão passar por essas coisas. É forte. Possa ser que não esteja passando por essas coisas, que esteja com a vida aparentemente próspera e abundante, não é na abundância em Cristo Jesus. E aí, de que vale ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma? Quando abrir os olhos na eternidade, não está na presença de Deus. Então, tudo que foi conquistado, tudo que foi ganho, tudo que foi de sucesso nessa vida durante 100 anos, um segundo no inferno não vai valer a pena quando a pessoa fizer a retrospectiva de onde está e aonde poderia estar.
É muito forte, né? E essa teologia, ela traz, né? Essa teologia da prosperidade, ela traz um dano muito grande para a igreja, né? Leva as pessoas a terem uma fé a partir das circunstâncias, né? A ter uma fé a partir das bênçãos. Então, se eu não sou abençoado, né? Assim, entre aspas, eu não tenho um carro bom, eu não tenho uma casa boa, eu não tenho, né, uma família estruturada, eu sou fadado realmente ao inferno. Deus não me escolheu. E não é isso, meu irmão. Não é essa. Essa não é a maneira de se pensar, nem de se agir, nem de se caminhar. Cristo não é assim. O evangelho não é esse. Esse é um outro evangelho. Só que por muito tempo foi se colocado, introduzido, inculcado na mente do povo de Deus através de músicas, né? Louvores até que mudaram as suas letras, através de palavras pregadas, porque muitas vezes a palavra de ânimo, de motivação, de conquista, de vitória é muito boa, né? E eu tenho observado algumas lives aqui, essas muitas vezes tem muitos seguidores, viu, pastor? E pessoas Milhares. acompanhando sem fim. Mais uma palavra de vida, de esperança, de morte, de cruz. Aí nem todo mundo tá. Até os que estão vão saindo. Como aconteceu, né, naquela questão quando Jesus... Se o senhor quiser ativar os comentários agora, falta 10 minutinhos, né? Aí o pessoal já comentando aí. Mas o que acontece? Então a gente precisa entender qual o evangelho que a gente está seguindo, né? Qual o evangelho que a gente tem no coração. Porque Cristo Jesus deixou um evangelho de cruz, de morte, de morrer todos os dias, de se converter diariamente, Este é o evangelho e a gente precisa fazer isso. Nós precisamos caminhar para essa realidade. A bênção é importante, mas eu sempre falo algo. Se o Senhor não fizesse mais nada na minha e na sua vida, nós já teríamos motivo de sobra de servir a Ele. Porque Ele nos reconciliou com Ele. Amém. Em Cristo Jesus. O nosso amado vereador Marcos Vinícius está aí conosco, aqui de Divinópolis, um pastor que está na luta aí para a reabertura das igrejas aqui em Divinópolis, fazendo um trabalho muito abençoado, né? O senhor foi na casa dele, o senhor lembra dele, pastor Léo? Amém, é bênção, me lembro sim. Família abençoada do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe, querido pastorzão Marcos Vinícius. Mas para a gente encerrar a nossa linha de raciocínio aí, a gente ir para a oração, né, pastor? Então a gente precisa se voltar para isso. E o texto continua, como o senhor leu, né, no verso 36, porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Então é muito, muito abençoado, muito tremendo, algo sobrenatural essa questão, né? De que nós somos mais do que vencedores, né? Então a gente já venceu, nós já alcançamos vitória. E a nossa vitória não é terrena. Mesmo que o Senhor nos proporcione algumas coisas terrenas, mas a nossa vitória maior é o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluias. É a gente se encontrar com o Pai após a morte. Amém. Ou se Ele nos buscar. Aleluias. E essa é a nossa maior vitória. Né, pastorzão? Por isso que ele fala, nós somos mais do que vencedores, porque nesse mundo competitivo,
A pessoa pode competir, pode ganhar coisas, pode ter lucro de muitas situações, ela pode alcançar vitórias, ela pode ser vencedora sim, e ainda mais que ela pode ser vencedora, inclusive sem aliança com Cristo. Por isso que ele diz, nós somos mais do que esses vencedores. Porque além de todos esses benefícios que Deus poderá nos proporcionar, nós temos a segurança, a certeza da vida eterna, porque não tem nada e ninguém que possa nos separar desse amor que está nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma vitória muito maior do que qualquer outra. Isso nós somos, e por isso, mais do que qualquer um vencedor. Se tem alguém que chegou em primeiro lugar e vai receber a medalha, o troféu, a coroa, seja qualquer prêmio que for, nós estamos acima ou mais à frente do que esse primeiro lugar, porque estamos em Cristo. Isso é maravilhoso, é sem explicação, e só temos a agradecer por esse Deus. É maravilhoso, né? Como a pastora Eva colocou aí, somos amados por Deus, né? Ele nos ama, né? Ele, como o senhor colocou bem, né? Tem um copo com água e nós estamos lá dentro, mergulhados, imersos neste amor. E nada pode nos separar. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que nada te separe. Não deixe que nada te abale. Não deixe que nada esfrie o seu coração. Muitas vezes o homem te decepciona. Muitas vezes as pessoas te traem. Muitas vezes situações acontecem que você não esperava. E você não está entendendo, compreendendo. Mas confia no Senhor. Muitas vezes a porta se fechou. O milagre não está acontecendo como você queria. Aguarda, espera, acalma o teu coração, porque Ele está no controle. Ele tem o comando das tuas mãos. Amém. Não deixe o seu coração se esmurecer, se entristecer, mesmo em que em algum momento isso aconteça, mas vá para o joelho, vá para a oração, coloque o seu coração no Senhor, se motive em Deus, porque Ele superou a morte. O Senhor venceu a morte. Aleluia! Glória a O Deus. nosso Cristo, o nosso Redentor venceu a morte e hoje Ele vive dentro dos nossos corações, né, pastorzão? Amém. Glória a Deus. Então, se o nosso líder, o nosso mentor, se o nosso Deus e o nosso Senhor está vivo e venceu a morte, não temos mais nada do que falar nem fazer, mas apenas convidar você que não tem aliança com Cristo, fazer essa aliança, e você que já está em Cristo, renovar diariamente essa aliança para que possamos estar mergulhados nesse amor para todos sempre. Temos mais uma oportunidade nesse momento de estarmos com Ele, aliançados com Ele. Uma fidelidade para todos sempre. Então, nós vamos orar nesse momento para esses renovos de aliança, para essas alianças. Você que ouviu a palavra, você que está ouvindo, que está sentindo algo, e esse algo não é qualquer coisa, é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te caminhando para o propósito melhor do Senhor, para poder te tornar filho e filha. Fique à vontade nessa hora, quando nós vamos orar. Eu vou aproveitar para orar por todo aquele pessoal de Malhada, principalmente os que estão fazendo parte desse momento, dessa palavra ministrada por nós, meu pastor, e eu gostaria que o Senhor acrescentasse aí nas orações esse pedido de entrega ao Senhor pelas nossas vidas, que eu creio e tenho certeza que muitos estão entregando a vida ao Senhor e vão entregar através dessa mensagem. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa agora que está na cidade de Malhada, que mora na cidade de Malhada, e também ali, a vizinha em Cariranha, cada autoridade, cada líder, Senhor, que tu possas dar sabedoria na condução dos teus propósitos nesses dias,
o Senhor possa, assim, reverter toda a situação. Amém, Jesus. Interfere, ó Deus, agora em todas as questões de tribulação, independente do que seja, o Senhor pode fazer cumprir, o Senhor cumpre a tua palavra. Então vai de encontro a essa família que está passando necessidade, vai de encontro a essa família que está passando por alguma dessas palavras que a gente leu, seja tribulação, angústia, Jesus. perseguição, fome, nudez, perigo, espada, escassez, Meu Deus. o que for, Deus, tu podes agora, Pai, Aleluia. restaurar a sorte e Eu convencer creio. cada um daquilo que é necessário para o cumprimento do teu propósito. E assim abençoamos estas pessoas em Malhada, abençoamos essas pessoas em Cariranha, em Divinópolis e em Feira, Aleluia. em nome de Jesus Cristo. Nós Amém. concordamos, Deus, unimos em oração com a vida do pastor Léo. Ó, meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um desses pedidos. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, poderoso, tremendo, eterno. Abençoamos a vida da nossa missionária Leila, que fez aniversário essa semana, dia 12. Que o Senhor abençoe a esposa do nosso amado pastor Marcos Vinícius. Abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus, a cada família aqui representada. Que o Senhor vá ao encontro deste coração, aquele que deseja desistir, abandonar, entregar o barco, olhar para trás, desistir do chamado. Deus vai ao encontro agora, meu Deus, renova as forças. Oramos pelo nosso amado pastor Leidmar. Vai ali na sua casa, renovando as suas forças, fortalecendo ele, meu Deus, ajudando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, em o nome de Jesus. E em Ti somos mais do que Amém. Vencedores, por Amém. meio daquele que nos chamou. Aleluias. Amém. Renovamos a nossa aliança contigo nesse momento, Senhor. Em nome de Entregamos Jesus. de verdade as nossas vidas a Ti. Corpo, Amém. alma e espírito, toma primazia no nosso Amém, ser. Jesus. Restaura, renova a nossa Aleluia. sorte nesse momento, que a nossa mente esteja cativa à Nome mente de de Jesus Cristo, que o nosso coração esteja inclinado aos teus processos, ao teu querer, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome, é o que nós oramos. Pastor, Aleluia. eu queria soltar uma música que Deus colocou no meu coração. Amém. Eu tô vendo que seu bracinho foi aí para uma também, mas tem algo aqui que Deus desde ontem colocou no meu coração e eu queria que a gente ouvisse, tem a ver com essa palavra, em o A nome de gente tem Jesus. 2 minutos, dá tempo. Amém. Que o Senhor fale com você através dessa música. Todos estão ouvindo aí? Amanheceu, nada fez ter. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece construtura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Aleluia. Pega o que te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Nós oramos também pela nossa irmã Graziele, que está fazendo aniversário hoje, prima da nossa pastora Brígida.
Que Deus abençoe a Graziela em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Renove as suas forças. Te Amém. fortaleça. Que a Amém. paz do Senhor esteja sobre você. Amém. Deus abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, resplandeça a face dele sobre ti, te dê a paz.